E nós vamos ampliar este assunto com o Miguel Daúde e também com o deputado Alceu Moreira, do MDB, do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Daúde. Eu quero começar te perguntando... Queria que você primeiro te desejar aqui boas-vindas e estou dizendo que eu já trouxe os 2 copos d'água. Hoje eu estou vendo que tem um copo d'água. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Boa tarde ao deputado. Isso, eu também quero desejar aí boa tarde ao deputado. Já vou começar com ele para perguntar sobre os próximos passos. Agora que a comissão, deputado, já foi instalada oficialmente, o que vem pela frente? E obrigada por nos atender. Olha, a comissão parlamentar de inquérito é um instrumento que, se bem utilizado, embora ela expresse um raciocínio jurídico, político, ela acaba atribuindo responsabilidades. É um espaço que precisa acontecer, porque a invasão de terra, neste momento no Brasil, ela não é uma invasão com interesse na terra. As pessoas que estão fazendo esse movimento têm interesse em outro desenho de Estado. É uma questão de natureza ideológica. Tem pessoas que estão no movimento sem terra que não sabem como plantar um pé de alface. É uma questão ideológica. Se querem terra, é só comprar a terra para quem tem vocação de trabalhar nela e colocar. Os próprios 4 governos petistas eram absolutamente morosos para dar título de propriedade. Quem não tem título de propriedade, que não tem registro e não tem escritura pública, não consegue sequer ter crédito para plantar, não tem autonomia. Ele passa a vida inteira como dependente do movimento, dando dízimo. E nós não queremos mais isso. O agro brasileiro tem um grau de evolução tecnológica, uma responsabilidade com a segurança alimentar que não precisa de insegurança jurídica nem invasores. Isso é um caso de polícia, não é um caso de política agrícola e, como caso de polícia, tem que punir os criminosos. E, deputado, quem que deve compor essa frente de trabalho e qual que é a previsão para esses trabalhos começarem? Eu imagino que se compõe, no máximo até a semana que vem, ou em 15 dias, e imediatamente se começam os seus trabalhos. Mas ela gera efeito a partir da instalação. Pode ter certeza que esses que já estão invadindo terra, abatendo animais, quebrando áreas de pesquisa da Embrapa, todos esses vão começar a pensar 2 vezes, porque agora eles serão incriminados, estarão certamente com seus nomes nos relatórios e terão que responder judicialmente em todos os estados brasileiros. E, Daúde, agora eu quero saber a sua opinião sobre a atuação nessa bancada do agro para impedir essas ações do MST, porque até agora a gente não viu uma resposta da Justiça e nem do governo, e a gente já comentou sobre isso aqui diversas vezes, né? Exatamente, Priscila. Nós insistimos, inclusive, em falar com o Ministério da Justiça, porque este é um crime continuado que vem sendo cometido contra o Brasil, contra a nação. Deveria haver, sim, uma investigação da Polícia Federal, porque podemos ter, de repente, um caso mais grave do que esse que nós estamos vendo. Mas eu posso fazer uma pergunta para o... Claro, Daúde, fique à vontade. Deputado, parabéns aí pelo seu pronunciamento, eu concordo plenamente com o que o senhor disse. E uma coisa que me chamou muito a atenção na voz do ministro do Desenvolvimento, que ele diz assim, que ele tem que fazer a mediação. Quer dizer, na realidade, ele não está dizendo para não invadir. Ele quer, você invade e depois nós vamos fazer a mediação. Então, como é que é essa história? Ele tem que ser também investigado, porque não é mediação, ele tem que dizer que não invadam, vamos conversar, para que a gente possa estabelecer uma adaptação da nossa reforma agrária, que, a meu ver, está ultrapassado. Como o senhor vê isso, do ministro querer a mediação e não pedir para que não se invada terras? Bom, este é um governo petista, que ninguém se engane. Eles passaram a vida inteira assim. Eles fazem um tapete vermelho para festejar o Plano Safra e nas comissões continuam falando contra o latifúndio, contra os commodities, falando contra tudo. É uma questão ideológica. É meio um namoro de canário e girafa, né? Vai lá, dá um beijo no bico, vem cá e senta no lombo, ninguém entende direito isso, né? Mas não tem que fazer mediação com bandido, coisa nenhuma. Mas é claro, quando o presidente da República vai para a China e leva o bandido Moro, o chefe de tudo, como se fosse convidado, que ninguém nem sabe como foi pago para ele estar lá, é claro que o governo manifesta que tem grande simpatia pelo movimento sem terra. Nós é que temos que combater isso. Crime é crime, criminoso, o lugar dele é na cadeia, não é nas ruas invadindo propriedade particular. E, deputado, você já tem em mente quais vão ser os convocados para prestar esses esclarecimentos da CPI? Há uma perspectiva de convocar alguém ligado diretamente aí ao governo? Olha, é claro que para o movimento de se mobilizar no Estado inteiro, aliás, é gozado, né?
principalmente vindo da Suprema Corte. O cidadão invade o Congresso, né? Às vezes umas pessoas com 70, 80 anos estão presas, sem o processo legal, sem nada, absolutamente nada. A cidadão invade uma propriedade particular, está identificado o criminoso, não acontece absolutamente nada, ninguém sabe de nada. Então, alguém financiou para esses ônibus todos levar essas pessoas, alguém financiou a estadia para estar lá, alimentação e tudo. Quem é que está pagando essa conta? Nós vamos querer saber quem é, porque tem o autor intelectual desse processo, mas tem o cidadão que financia a desordem com o único propósito de querer subtrair a democracia e o modelo de Estado. Aliás, a democracia brasileira, nesses tempos, ela tem adjetivo, né? O cidadão que diz que tem a maior paixão pela democracia são os que mais amam os ditadores. É uma coisa contraditória. Deputado, só para a gente finalizar, queria que você falasse para a gente, você está em Brasília, né, e teve uma reunião com os deputados, para falar um pouquinho da pauta que acabou de ser discutida. Os ex-ministros, né? Com os ex-ministros também, né? Da agricultura. Olha, essa é uma reunião muito rica, né? Porque, na verdade, tu reconstrói a história do agro, vem de lá do tempo da Embrapa, de toda a expectativa quando o Brasil importou carne de Chernobyl, tudo que aconteceu aqui, todas as modificações. Aliás, este é um país que tem uma história muito bonita, porque nós passamos 4 ou 5 décadas organizando a sociedade para ser uma sociedade urbana e industrial. E o novo, na verdade, veio da roça, veio do chão da roça, do chão de fábrica. O que é novo no Brasil, com pesquisa, tecnologia e inovação, que ganhou os mercados além dos mares, foi o agro. O agro brasileiro é absolutamente moderno, audacioso, inteligente, operacional, agroindustrial. Ele é indústria antes da roça, depois da roça. E isso é o que está sendo exposto aqui agora. Nós não esperamos que se tenha unanimidade no agro, mas é sempre bom reunir essa história, porque a história gera consenso. Diz para as pessoas, inclusive contrária, o que é verdade e o que não é verdade sobre o agro brasileiro. Tá certo. Muito obrigada aqui pela sua participação, por nos atender aí depois da reunião com os ex-ministros, uma reunião super importante. E ficamos aí para falar em outras ocasiões. Conto com você. Sempre à disposição. Forte abraço. Muito sucesso. Que bom. Obrigado. Agora, Daúde, para finalizar, o que você acha aí da criação dessa CPI? O arcabouço fiscal pode ficar em segundo plano? A gente ouviu ali o ministro do Desenvolvimento Agrário falando que talvez a gente, focando nisso, tire a energia de outros assuntos que seriam mais importantes. O que você pensa a respeito disso? Bom, Priscila, não tenha dúvida, né? Seria muita hipocrisia dizer que as CPIs não vão tirar o esforço do governo, não só para o arcabouço fiscal, mas também para outras decisões que são muito importantes. Inclusive, o Haddad, há pouco, numa comissão do Senado, fez uma explanação do que é preciso para o Brasil e, evidentemente, que esses assuntos vão ficar, né, a reboque da CPI, né, da CPMI, que é feita pelo Senado e pela Câmara do dia 8 de janeiro. Aí nós temos mais 3 CPIs, uma muito importante é essa do MST, e que vão investigar. Inclusive, eu posso antecipar aqui para vocês que vão investigar também invasões de prédios em São Paulo. A cidade de São Paulo hoje, o centro da cidade de São Paulo, está tendo, em média, 2 invasões por semana de prédios. Isso é muito grave, porque isso mostra que um aliado do governo, ou dos aliados do governo, estão cometendo irregularidades, estão cometendo crime. Então, a chance da CPI é de mostrar para a sociedade o que vem ocorrendo no país. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas Daúde, por que o produtor rural gosta tanto do Bolsonaro? Eu vou ser bem claro, você sabe que eu não... o meu lado é o produtor rural. Eu digo o seguinte, eles gostam do Bolsonaro porque o Bolsonaro trouxe tranquilidade no campo. Quer dizer, ele tirou a espada da cabeça do produtor rural e o produtor rural pôde investir, pôde comprar máquinas, bateu recordes e mais recordes, né, de produção, e é por isso que eles gostam. Agora, será que o presidente Lula também não poderia atrair a confiança do produtor rural, não permitindo esse tipo de atitude do Partido dos Trabalhadores, que tem lá a sua ideologia, o seu viés que ninguém critica, eu acho que é um direito, né? Todos os partidos têm que ser respeitados, mas enquanto no governo nós temos que olhar para o país. E olhar para o país é não permitir irregularidades e crimes por aliados.